Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nessa aula eu quero falar com vocês sobre congruência linear. Bom, o que vem ser uma congruência linear? Uma congruência linear nada mais é que uma equação, de certa forma, que envolve o quê? O ax côngruo a b módulo m, onde o x aqui ele é uma variável. Ok? Então é como se você tivesse uma equação. Porém, agora, no lugar do sinal de igual, você tem o quê? Você tem a congruência. Por isso que a gente fala congruência linear. Okay? O nome linear vem do fato que você tem do lado esquerdo da congruência o a que multiplica o x. Para quem não sabe, a vezes x é uma função linear. Então, por isso que a gente fala congruência linear. Então, uma congruência linear nada mais é como se fosse uma equação de primeiro grau, só que no lugar do sinal de igual a gente tem a congruência. E claro, aí a gente vai ter que trabalhar isso, tendo em consideração a definição do que é o ax ser côngruo a b módulo um certo m. Então, o a e o b e o m são números inteiros, com m sempre diferente de zero. E o a e b pode ser quaisquer números inteiros, e o x aí é uma variável. Então, a gente pode ter aí essa equação, e a gente vai ver nessa aula aqui, basicamente, como que a gente resolve essa congruência linear, essa equação aí na variável x. Então, o objetivo aqui é eu mostrar para vocês como que você obtém a variável x, ou seja, a solução dessa congruência linear. Bom, e o primeiro resultado que a gente tem aí, que é extremamente útil para a gente resolver uma congruência linear, ou seja, achar quem é a variável x aqui nessa equação, é essa proposição aqui, que diz o seguinte: que um inteiro x, vai ser uma solução da congruência linear dessa equação aí, se e somente se existe um y inteiro, tal que o par xy seja a solução da equação diofantina ax mais my igual a b. Então, o que essa proposição fala é o seguinte: se por um lado x é solução da congruência linear, então existe um outro y de tal forma que quando você considerar o par x e y, onde o x é a solução e y é um cara que existe, que a princípio você não sabe quem é, mas existe um y que vai formar esse par com x, de tal forma que esse par xy vai ser solução da equação diofantina ax, onde o ax é o mesmo, está no lado esquerdo ali da nossa congruência linear, mais o my, onde m é o valor ali que você tem módulo m, igual a b, onde o b é o lado direito da nossa congruência. Então, se o x é solução da congruência, existe um y tal que o par é solução dessa equação diofantina que está dada aí. E esse teorema é se e somente se, então você tem a recíproca dele. Ou seja, se você considerar xy uma solução da equação diofantina ax mais my igual a b, então você pode concluir que a coordenada x dessa solução dessa equação diofantina, ela também vai ser solução da congruência linear. Então, isso aqui é muito interessante, pessoal. Por quê? Porque você transforma o problema de achar uma solução para congruência linear em você achar a solução para a equação diofantina ax mais my igual a b, onde esse m é o valor do módulo lá, e esse b é o valor que aparece do lado direito da congruência linear. Então, é muito interessante esse resultado aqui. E daqui a gente já tira um outro resultado bem interessante também, que é o seguinte: se é equivalente você achar a solução para congruência e para a equação diofantina, então se a gente pensar na questão de quando será que tem solução a equação, a congruência linear? Bom, se é equivalente as soluções daqui e daqui, das duas equações, as soluções são equivalentes, se x é solução de uma, então x vai ser solução na outra e vice-versa. Então quer dizer o quê? Vai ter solução a nossa congruência linear quando a nossa equação diofantina tem solução. E a gente sabe o quê? Quando que uma equação diofantina dessa forma tem solução? A gente viu, nas aulas anteriores aí, que uma equação diofantina tem solução se e somente se a gente considerar o máximo divisor comum dos coeficientes da equação diofantina, que nesse caso aqui é a e m, chamar esse máximo divisor comum de um certo d.
né? Então, essa equação Diofantina vai ter solução se e somente se o máximo divisor comum divide quem? O valor B. Então, esse é um critério para ter solução na equação Diofantina. Como as soluções da equação Diofantina, né, pelo menos a coordenada x dessas soluções, é solução da congruência linear, a gente conclui o quê? Que a congruência linear vai ter solução quando o máximo divisor comum entre A e M for um número D e esse número dividir esse valor B que aparece aqui. Então, a gente tem automaticamente aí um critério para saber quando que a congruência linear tem solução. E esse critério é herdado, né, do critério para existência de solução para a equação Diofantina. E como vocês podem imaginar, né, eu encontrar a solução da congruência linear, para isso basta eu encontrar a solução da equação Diofantina que a gente viu nas aulas anteriores. Então, aqui não tem segredo quando a gente fala de congruência linear, né? Todo o problema de ver se tem solução, quando tem solução e quais são as soluções, você analisa essa equação Diofantina aqui, né? E a partir daqui você sabe se tem solução e sabe quais são as soluções, né? As soluções daqui também vai ser solução de lá, né? Então, esse é o critério, né? E como a gente tem o critério aqui do máximo divisor comum dividir o B para ter solução na equação Diofantina, né? A gente tem esse teorema aqui que fala o quê? Que essa congruência linear, AX congrua B módulo M, tem solução, se e somente se o máximo divisor comum aí de A e M, né? De A e M, divide quem? Esse valor B que aparece aqui, né? Então, a gente traz, né, o critério de solução para a equação Diofantina, a gente traz agora aqui para a nossa congruência linear. Já que toda vez que x é solução daqui, o x vai existir um y que o xy é solução aqui, e toda vez que o xy for solução aqui, na equação Diofantina, você pega a coordenada x, ela é solução na congruência linear, ok? Então, eu vou rapidamente aqui dar para vocês a ideia do porquê que isso é verdade, tá, gente? Claro, o teorema aqui a gente já fez nas aulas anteriores aí, né? Então, eu vou comentar essa questão, né? Verificar essa questão de que a solução x da congruência linear é a solução da equação Diofantina e que a coordenada x da solução da equação Diofantina é também solução da congruência linear, né? Então, eu vou demonstrar essa proposição que está aqui para vocês, ó. Então, né, vamos fazer o que seria a ida, né? Ou seja, vamos pegar x, uma solução da congruência linear, e vamos provar que existe um y tal que ax mais my é igual a b. Ou seja, tal que esse x, que é a solução da congruência linear, existe um y de tal forma que esse par xy é a solução daquela equação ali, né? Então, ó, seja x, né, solução de... Então, vamos colocar aqui ax congruo a b módulo m. Bom, o que significa, né? Se x é a solução disso aqui, quer dizer que x satisfaz essa congruência que está aqui. Beleza? Satisfaz essa congruência. Se essa congruência é satisfeita, o que significa, né? Qual é a definição de ax ser congruo a b módulo m, né? Isso nada mais é que o m dividir quem? O ax menos b. Bom, se o m divide o ax menos b, né? Existe... por definição da divisão, né, existe um q, que vai ser o quociente, né, pertencente ao inteiro, né, ao conjunto dos números inteiros, tal que, né, como o m divide ax menos b, existe esse q, então, de tal forma que o ax menos b é um múltiplo de m por esse q aí. Então, você tem isso aqui. Assim, o que acontece agora, então? Veja aqui, o ax, né, eu vou subtrair, passar esse mq para o lado esquerdo, esse cara para o lado direito, né? Ou somar b dos dois lados, ou subtrair m vezes q dos dois lados, né? Então, eu vou ter aqui ax menos mq igual a b, né? Denotando y como sendo menos q, então, vou pegar esse sinal de menos, esse sinal de q, ok? E vou chamar tudo isso de y, né? O que a gente obtém ao fazer isso? Se eu chamar, então, menos q de y, a gente tem o quê? Que é ax mais my é igual a b. Então, veja que eu peguei um x,
que é a solução da congruência. E encontrei um y que foi exatamente o menos q, de tal forma que é o quociente da divisão de ax menos b por m. Por quê? Porque m divide ax menos b, então existe esse q, né? Então, esse y igual a menos aquele q é o y de tal forma que a gente vai ter essa igualdade aqui. Ou seja, eu tenho então que o xy é a solução dessa equação diofantina aqui. E agora eu vou fazer o contrário, né? Eu vou assumir que x é a solução da equação diofantina, né? E vou tentar obter que ax é côngruo a b módulo m. Então, eu vou pensar agora na recíproca. Então, agora eu não sei se x é a solução da minha congruência linear ou não. Eu vou pegar x, né, tal que xy seja a solução dessa equação aqui, diofantina aí. E eu vou provar que a coordenada x da solução realmente é uma solução da minha congruência linear. Então, ó, seja, né, pensando na recíproca agora, seja xy solução da equação ax mais my igual a b. Bom, se x é a solução da equação, quer dizer que quando eu substituo x e y aqui, né, eu tenho realmente igual a b. Bom, se isso acontece, o que eu posso fazer então? Eu posso, né, passar o b subtraindo para o lado esquerdo e o my subtraindo para o lado direito, né? Ou subtraímos os lados b e subtraímos os lados my, né? Então, a gente vai ter o que aqui? Ax menos b igual a menos my, que é igual a m que multiplica menos y. Então, veja que, usando a equação, eu concluo que ax menos b é m que multiplica alguém, que é esse menos y aí, né? Bom, se ax é m vezes alguém, quer dizer que, aliás, se ax menos b é m vezes alguém, quer dizer que ax menos b é múltiplo de m. Se ax menos b é múltiplo de m, quer dizer o quê? Quer dizer que daí a gente tem o seguinte, que m divide ax menos b. Bom, mas m dividir ax menos b nada mais é, pela definição de congruência, né? Pela definição de congruência, isso nada mais é que ax ser côngruo a b módulo m. Então, veja que, se eu, por outro lado, eu considero, então, xy solução da equação diofantina, né? Então, a coordenada x aqui, eu vou concluir que ela vai ser uma solução aqui da nossa equação diofantina. Beleza, gente? Então, ó, quando a gente considera isso aqui, então, né? Quem que vai ser a solução geral, então, que a gente vai ter, né? Quem que vai ser a solução geral da nossa equação diofantina, né? Então, ó, a gente quer resolver uma congruência linear, né? Então, suponha que você tem a congruência linear AX, congruente a B, módulo M. Então, se você quer resolver essa congruência linear, né? Em resumo aqui, então. Se você quer resolver essa congruência linear, você tem que resolver quem? A equação diofantina. AX mais MY côngruo igual a B, né? Igual a B. Então, você tem que resolver essa equação aqui. Por quê? Porque os x que for a solução dessa equação diofantina vão ser exatamente os x que é a solução da congruência. Porque eu provei o quê? Que x é a solução da congruência linear, sei somente se x é a solução aqui da equação diofantina. Como eu tenho uma expressão geral, que a gente viu nas aulas anteriores, para a solução da equação diofantina, é só eu pegar a coordenada x dessa solução geral, que a gente tem ali a solução geral para a congruência, não é mesmo? Então, ó, como que a gente faria isso, então, né? Primeiro, tem que existir o máximo divisor comum. Aliás, sempre existe o máximo divisor comum entre A e M, mas o máximo divisor comum entre A e M tem que dividir B, né? Para existir a solução. Senão, nenhuma dessas duas equações aqui tem solução. Então, ó, quem que vai ser a solução? Então, seja D, né, o máximo divisor comum de A e M. Tal que D divide B. Tal que D divide B. Professor, mas se o D for o máximo divisor comum de A e M e o D não divide B? Acabou, aí não tem solução a equação, a congruência linear. Não tem solução porque
isso aqui também não vai ter solução. A divisão, né? O máximo divisor comum de A e M dividir B é o critério para a existência da solução. Então, você só resolve esse problema quando D divide B, né? Então, quando divide, você considera, então, D, né? O A e o M. Então, o primeiro passo é esse, né? Depois, o que você tem que fazer? Uma vez que você achou o máximo divisor comum, né? Você tem que achar aquele R e S, lembra? Seja R e S, tais que, né? Você consegue escrever, então, o D, que é o máximo divisor comum, como sendo AX mais MY. Então, você tem que achar aí, né? Aliás, o contrário, né? Você tem que achar, então, agora, quem é o R e S, né? Tal que D é o R que multiplica o coeficiente aqui. E o S tem que ser o cara que multiplica o coeficiente da outra variável ali, que é o M. Então, né? Primeiro, para você resolver a equação de Diofantina, então que agora a gente basicamente está relembrando a parte de resolver a equação de Diofantina, né? Tem que primeiro calcular o máximo divisor comum, achar o R e o S de tal forma que o D, que é o máximo divisor comum, é R que multiplica o coeficiente A e S que multiplica o coeficiente M, né? Achou esse R e esse S, né? Uma vez que você achou esse R e esse S, você tem aquelas soluções x0 e y0, né? Que vai ser a solução, né, particular da equação Diofantina, né? Quem é essa solução x0? É o R que multiplica quem? É o R que multiplica, né? O B, que é o cara que aparece aqui na equação Diofantina, dividido pelo máximo divisor comum D. E o y0, né, é o S que multiplica o B sobre D, né? Onde o B é o cara que aparece aqui na equação Diofantina, do lado direito da equação Diofantina. E uma vez que você achou o x0 e você achou o y0, né, você acha a solução geral. X é quem? É o x0, né, que é a solução particular, que é o R que multiplica o B sobre D, né, mais quem? Aí, né, então você vai ver o quê? Você está resolvendo a variável x, está achando o x, né? Então é mais, pega o cara que multiplica o y e divide pelo máximo divisor comum. Então é m sobre o máximo divisor comum vezes t, né? E a outra solução, y, né, é o s que multiplica b sobre d, menos, né? Agora, como é o y, você tem que pegar o outro coeficiente lá na equação, que é quem? Que é o coeficiente a. Então, é menos a sobre o máximo divisor comum vezes t, né? Onde t aqui é um número inteiro qualquer, né? Bom, então isso aqui seria aí a solução xy, né, para a equação Diofantina, que está dada aqui. E como eu já comentei com vocês, a coordenada x da solução da equação Diofantina é exatamente a solução para a nossa congruência linear, né? Portanto, quem vai ser a solução da congruência linear? Né? Portanto, a solução da congruência linear AX congruo a B módulo M é dada por... Então, vai ser x, né? Agora, a gente só usa a coordenada x, né? Para fazer a solução da congruência. Então, x é igual ao R que multiplica B sobre D, mais M sobre D, que multiplica aí o valor T. Então, essa é a expressão geral da solução. Bom, vamos fazer exemplos agora para ficar bem claro para vocês como que funciona, né? Na prática, como que a gente resolve, então, essas congruências lineares aí. Então, ó, esse aqui é o teorema que eu tinha comentado. Vamos lá. Então, vamos resolver, né, a congruência linear 2x congruo a 5 módulo 3. Vamos achar quem são os x que satisfaz essa congruência linear aí, ok? Então, ó, então, para a gente achar o x, que a gente tem que fazer? Tem que montar a equação Diofantina associada, né, à congruência linear e resolver ela, né? Então, neste caso, né, x, então, neste caso, x será a solução da equação Diofantina dada por quem? Então, é 2x mais o m, né? O m que é o módulo, no caso aqui é 3y, igual a quem? A b, que no caso aqui é 5.
Então, a gente tem que resolver o quê? Resolver essa equação Diofantina. Bom, para resolver essa equação Diofantina, a primeira coisa que a gente tem que ver é o quê? Se o máximo divisor comum de 2 e 3 divide 5. Então, quem que é o máximo divisor comum de 2 e 3? Né? Se você calcular pelo algoritmo de Euclides, né? Isso aqui dá 1, né? 1 vezes 2, 2 para 3 dá resto 1. Põe 1 aqui, 2 vezes 1, 2 dá resto 0. Deu resto 0 quer dizer o quê? Que esse cara aqui, né? Que é o último resto não nulo, ele é exatamente o seu máximo divisor comum, né? Então, logo, o máximo divisor comum de 2 e 3 é igual a 1 e 1 divide 5. Daí, né, a equação tem solução. Por quê? Porque o máximo divisor comum de 2 e 3 é um número que divide 5. No caso, 1 divide 5, então a gente sabe que tem solução. Então, esse é o primeiro passo, né? É saber que a equação Diofantina tem solução. Quem que é o segundo passo? Achar aquelas soluções particulares, né? x0 e y0, né? Para isso, a gente tem que achar o quê? Tem que achar o D, né? O R e o S, né? Então, agora o próximo passo é o quê? Achar R e S tais que eu consigo escrever, então, né? O R que multiplica o 2, mais o S que multiplica o 3, e isso dá o máximo divisor comum, que no caso aqui é 1, né? Então, a gente tem que achar o R e o S que multiplica 2 e 3, cujo máximo divisor comum dá 1, né? Bom, a gente pode, para achar o R e o S, a gente usa lá o algoritmo da divisão mesmo, né? A gente sabe o quê? Que para calcular o máximo divisor comum aqui, a gente dividiu 3 por 2, não foi? O que a gente concluiu? Que 3 é igual a 1 vezes 2, né? Ou 2 vezes 1 mais o resto 1. Então, é 2 vezes 1 mais o resto 1, né? E a gente faz o que agora? A gente isola o resto, né? Então, 1 é igual a quem? A 2 vezes 1, né? Menos quem? Aliás, o 1 é igual a 3 menos o 2 vezes 1. Que é igual a quem? Que é igual a menos 2, que é igual... Aliás, né? Eu tenho que escrever, então, o R que multiplica 2 e o S que multiplica 3. Okay? Então, quem que multiplica 2 aqui nessa expressão? Essa expressão aqui eu posso escrever ela como sendo menos 1 que multiplica 2, né? Porque menos 1 vezes 2 dá menos 2, né? Que é menos 2 vezes 1, que está escrito aqui. Então, é menos 1 vezes 2... E o 3, quem que multiplica o 3? É o 1, né? É 1 vezes 3, porque 1 vezes 3 dá exatamente 3. Então, né, a gente conclui que 1 é igual a isso daqui. Assim, a gente tem o que, então? A gente tem que o R é igual a menos 1 e o S é igual a 1. Logo, uma vez que a gente achou o R e o S, quem que é a solução x0? x0 é R, que é menos 1, que multiplica quem? Que multiplica, né, o lado direito da minha equação Diofantina, que é aqui no caso o 5, dividido pelo máximo divisor comum, que é 1, né? Então, é R que multiplica o 5 dividido pelo máximo divisor comum, que é 1. E o y0, que é a outra solução, né, vai ser o S, que é 1, que multiplica 5, né, que é o lado direito da equação Diofantina, dividido pelo máximo divisor comum, que no caso aqui é 1. Isto é... A gente acabou de concluir o quê? Que a solução particular x0 é igual a menos 5, né? Y0 é igual a 5. Então, menos 5 é uma das soluções para a equação Diofantina. Mas eu preciso da solução geral, né? A solução geral, né? E como que a gente obtém a solução geral agora? O x é quem? É o x0, né? Mais quem? Você vai agora, bom, como é a coordenada x, né? Você vem aqui na equação... Ao invés de considerar o 2, você considera o outro, que é o 3. Então, é 3 sobre o máximo divisor comum. Então, é 3 sobre o máximo divisor comum, que multiplica quem? Que multiplica t. Né? E a coordenada y é quem? É o y0. Né? Mas, agora aqui, agora você tem que ver quem multiplica o x, né? Na solução. Mas não, vai ser menos, né? E o cara que multiplica o x. Essa era a fórmula que a gente tinha lá para obter a solução. Quem que multiplica o x é o 2. Então, vai ser menos 2 sobre o máximo divisor comum, que é 1. Vezes t, né? Com t
pertencente ao número inteiro. Ou seja, o t pode ser qualquer inteiro, que quando você colocar aqui, isso vai ser uma solução. Bom, uma vez que você achou a solução x e y, né? Portanto, quem vai ser a sua solução geral do seu problema? X igual a quem? A x0, que a gente viu que é menos 5. 3 dividido por 1 dá 3, mais 3t, com t pertencente aos inteiros. Né? Como eu estou falando da congruência linear, né, eu não preciso da coordenada y da solução da equação de Diofantina para eu ter a solução, né? Porque a solução da congruência linear vai ser apenas a coordenada x, né? Porque eu só tenho x na congruência linear, né? Bom, vamos testar para ver se está dando certo isso aqui mesmo? Esse resultado mesmo? Bom, vamos fazer alguns casos de t aqui, ó. Quando t for igual a 0, quem que é o nosso x? X é igual a menos 5. Quando t for igual a 1, quem que é o nosso x? É menos 5 mais 3 dá menos 2. Quando t for igual a 2, o que a gente tem? O x é 6 menos 5, x é igual a 1. Então, quer dizer que todos esses números aqui tem que ser solução da minha congruência linear, né? Só para relembrar aqui, quem que é a minha congruência linear nesse nosso caso aqui, né? É 2x congruo a 5, né? Módulo 3. Então, quer dizer o quê? Que quando você trocar o x por esses números, você vai ter que ter a congruência, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Quando o x for menos 5, 2 vezes menos 5, menos 10 é congruo a 5, módulo 3. Então, se x for igual a menos 2, também é verdade a congruência. Ou seja, se eu colocar menos 2 no lugar do x, tem que valer a congruência. Então, quer dizer o quê? Menos 2, 2 vezes menos 2 dá menos 4, tem que ser congruo a 5, módulo 3. E quando eu colocar x igual a 1, né, eu vou ter 2 vezes 1, então 2 tem que ser congruo a 5, módulo 3. Vamos ver se essas congruências são verdades? Para essas congruências ser verdade, né, para a gente tirar aqui, de certa forma, que aqueles números estão indicando que, de fato, isso aqui é a solução, a gente tem que ver se 3 divide quem? O número de cá menos o número de cá, de lá. Então, quer dizer o quê, né? Que 3 divide menos 10 menos 5, que é igual a menos 15. 3 divide menos 15? Opa, divide, né? Menos 15 é quem? É 3 vezes menos 5. Então, 3 divide menos 15. Então, ok, é a solução. Será que o 3 divide menos 4 menos 5? Menos 4 menos 5 é menos 9. Opa, 3 divide menos 9, né? Menos 9 é 3 vezes menos 3. Né? Então, ok, é verdade que a gente tem aqui a congruência acontecendo. E aqui eu tenho que ter o quê? O 3 tem que dividir 2 menos 5. 2 menos 5 é menos 3. E 3 divide menos 3. Por quê? Porque menos 3 é 3 vezes menos 1. Então, 3 divide menos 3. Então, ok, é verdade essa congruência aqui. Então, de fato, né, essa solução que a gente obteve aqui, ó, quando eu escolho t igual a 0, 1, 2, né, isso aqui de fato está sendo solução, como a gente pode constatar. E já é legal fazer essa continha aqui também, por quê? Porque eu já estou mostrando para vocês o que significa, né, eu falar, por exemplo, que x igual a menos 5, x igual a menos 2, x igual a 1 é solução da congruência linear, né? Isso quer dizer o quê? Que quando você substitui no lugar do x aqui um desses números, sempre vai ser verdade a congruência que você tem ali. Então, ou seja, a congruência ela é de fato satisfeita, né? Por isso que a gente fala que é a solução. Beleza, gente? Bom, mais um exemplo aqui para ficar bem claro para vocês como a gente resolve congruências lineares, né? Então, vamos lá. Agora vamos pegar a congruência 10x congruo a 4 módulo 6, né? Nesse caso aqui, né, devemos resolver a equação Diofantina. Devemos resolver a equação Diofantina 10x mais 6y, que o módulo agora aqui é 6, igual a 4. Bom, primeira coisa, né, eu tenho que ver se tem solução isso aqui, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é se tem solução. Como que eu vejo se tem solução? Eu tenho que ver se o máximo de divisor comum divide 4, né? Verificar, então eu tenho que fazer o quê? Verificar se D divide 4.
onde D é quem? É o máximo divisor comum, de 10 e 6. Então, o meu primeiro passo é verificar se D divide 4, né? Onde D é o máximo divisor comum de 10 e 6. Dividiu? Beleza, então a gente sabe que tem solução, a gente consegue expressar qual é essa solução. Além disso, né, a gente vai usar o D ali para a gente obter a nossa solução, ok? Bom, então vamos calcular o máximo divisor comum de 10 e 6, né? Então, a gente tem que usar aqui, vamos utilizar aqui o algoritmo de Euclides, né? Coloco 10, coloco 6. 10 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6 dá 6, para 10 falta 4, então eu tenho o resto 4, né? Então, 10 é 1 vezes 6 com o resto 4. Agora, eu coloco o 4 aqui, eu vou dividir 6 por 4. 6 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 dá 4, para 6 dá resto 2, não é mesmo? Coloco esse resto 2 aqui. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4, para 4 dá resto 0. Zerou o resto, quer dizer o quê? Que esse cara aqui, que é o mesmo daqui, que é o último resto não nulo, ele é o máximo divisor comum, né? Logo, né, o máximo divisor comum de 10 e 6 é igual a 2. Né? Como 2 divide 4, né? Por quê? Porque o máximo divisor comum tem que dividir 4, né? Para que isso aqui tenha solução. Então, como 2 divide 4, né? A equação tem solução. Então, toda vez que vai resolver uma congruência linear, uma equação de Diofantina, a primeira coisa que tem que fazer é o quê? Verificar se vai ter solução. Tem que fazer o teste para ver se tem solução. E o teste é verificar se o máximo divisor comum dos coeficientes divide o cara que está aqui do lado direito. Beleza, gente? Bom, feito isso então, né? Vamos para o próximo passo agora. Eu tenho que fazer o quê? Obter RS, né? Próximo passo, né? Obter RS para quê? Para eu ter aquela solução particular. Obter RS tais que eu consigo escrever o máximo divisor comum, que no nosso caso aqui é 2, né? Como sendo quem? O R que multiplica o primeiro cara, o primeiro coeficiente, né? Mais S que multiplica o segundo coeficiente da minha equação de Diofantina, que é 6. Então, eu tenho que encontrar, então, RS, tal que isso aqui acontece. Como que eu faço isso? Eu pego as divisões que eu fiz aqui no algoritmo de Euclides e isolo os restos, né? Então, vamos lá. Quais foram as divisões que a gente fez? Né? A primeira divisão que a gente fez foi dividir o 10 por 6. 10 por 6 deu quanto? Deu 1 que multiplica 6 mais resto 4. Então, quer dizer o quê? Que 10 é igual a 1 vezes 6 mais o resto 4. Qual foi a outra divisão que eu fiz? Dividi 6 por 4, que deu 1 vezes 4 com o resto 2, né? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que 6 é 1 vezes 4 com o resto 2. Então, a gente tem aqui, né, essas duas divisões que a gente fez para... Depois eu fiz outra divisão deu resto 0. Então, eu não preciso usar a divisão que deu resto 0. Eu vou até a divisão anterior. Então, eu tenho essas duas divisões aqui, né? Eu utilizo elas para obter o R e o S. Como que eu faço isso agora? É só a gente isolar os restos, né, que aparecem aqui, que são 4 e 2. Então, isolando esses restos, o que a gente tem? Que 4 é igual a 10, né, menos 1 vezes 6. E eu sei também que 6, que 2, né, que é o outro resto, 2 é igual a quem? A 6 menos 1 vezes 4. Agora eu pego o último resto, né, que é o meu máximo divisor comum, né? O último resto não nulo, ele é exatamente o máximo divisor comum pelo algoritmo de Euclides, né? Eu pego ele, né, e vou substituir pelos restos anteriores. Então vamos lá, 2 é igual a 6 menos 1 vezes 4, né? E o meu resto anterior é 4, não é? Meu resto anterior. Então, no lugar desse 4 aqui, eu vou substituir por aquela expressão. Então, eu repito, 6 menos 1 que multiplica 4. Então, eu vou trocar o 4 por 10 menos 1 que multiplica 6. Né? Isso daqui vai ficar igual a 6 menos 1 que multiplica 10, menos com esse menos aqui dá mais. Então, mais 1 que multiplica 6. Né? E eu tenho aqui 6 mais 6, né? 1 vezes 6. E aqui também você pode imaginar que você tem 1 vezes 6, que 1 vezes 6 dá 6. Então, você tem aqui 2 que multiplica 6, menos 1 que multiplica 10. Né? E se eu quero escrever o 2 na forma R vezes 10 e S vezes 6, então eu vou colocar o 10 em evidência aqui e o 6 em evidência ali, né? Então, eu já tenho aqui, como vocês podem ver, o 2 aqui, né? Ó. Então, né, eu já tenho o 2, esse 2 aqui, ele está aqui. Então, eu tenho que escrever como sendo alguém vezes 10 mais alguém vezes 6. Então, eu vou
reagrupar a minha soma ali para que fique nesse formato aqui e eu veja quem é o R e quem é o S, tá? Então, aqui eu vou ter o quê? Isso aqui é igual a menos 1, que multiplica 10, mais 2, que multiplica 6, né? Assim, você conclui o quê? Você conclui que o seu R é igual a menos 1 e o seu S é igual a 2. O seu S é igual a 2, né? Então, você fez o passo aqui, que é obter o R e o S. Agora, a gente vai para o próximo passo. O próximo passo é o quê? A gente achar a solução particular. Então, o próximo passo é achar a solução particular. x0 é igual a quem? É o R, que é menos 1, que multiplica quem? Que multiplica o lado direito da equação Diofantina. Quem que é o lado direito da equação Diofantina? É 4, né? Que é 4, dividido pelo máximo divisor comum. E quem que é o máximo divisor comum? É 2, que a gente calculou ali em cima, né? Então, é 4 dividido por 2. E o y0 é igual a quem? É o S, que é 2, né? Que multiplica quem? O 4 sobre 2, né? É o mesmo lado direito da equação Diofantina sobre o máximo divisor comum. Então, daqui a gente tem o quê, então? Que x0 é igual a 4 dividido por 2 dá 2, menos 1 vezes 2 dá menos 2, né? E y0 é igual a 4, não é mesmo? y0 é igual a 4. Deixa eu conferir aqui para ver se está batendo aqui a nossa equação, né? Não, na verdade tem algum probleminha aqui, né, gente? Deixa eu dar uma conferida aqui um segundo. Não, acho que tá certo isso aqui. Tá certo. Então, a gente tem essas soluções aqui, né? Olha, você pode ver, né? Esse x0 e y0, então, é o quê? É a solução da nossa equação Diofantina. Será que é mesmo? Você pode... Se você quiser saber se está fazendo tudo certo até agora, né? Você pode vir aqui e ver na sua equação Diofantina e ver se aquilo é solução particular mesmo, né? O menos 2 e o 4. Será que se eu colocar menos 2 e 4 dá certo aqui na minha equação Diofantina? Né? Se eu colocar aqui, no lugar do x, colocar menos 2 e aqui 4, será que dá certo? Bom, vamos ver, né? 10 que multiplica menos 2 dá quanto? Menos 20. Mais 4 vezes 6, 24. Menos 20 mais 24, opa, deu 4 exatamente. Então, de fato, pessoal, eu consegui achar, então, uma solução particular para a minha equação Diofantina, que é o que a gente precisava. Ok? Então, a gente consegue testar as soluções. Isso é uma dica para você. Ah, estou em dúvida se eu acertei ou não. Eu estou em dúvida se eu acertei ou não o cálculo, né? Para achar as soluções particulares da equação Diofantina. É só você ir lá na equação e testar, ver se está dando certo, né? Se der errado, quer dizer que não é a solução particular. Você fez algum cálculo errado. Beleza, gente? Então, né, a gente tem a solução particular. Qual que é o próximo passo agora? Achar a solução geral, né? X. A solução geral é a solução particular x0, que é menos 2, né? Mais quem? O coeficiente do y. Quem que é o coeficiente do y, né? Vamos lá na equação e ver quem é o coeficiente do y. O coeficiente do y é o 6 e o coeficiente do x é o 10. Então, você inverte aqui na hora de construir a solução os coeficientes, tá? Então, o x, para você montar a solução, você pega o coeficiente do y, que é 6, divide pelo máximo divisor comum, que é 2, né? Multiplica isso aqui por t. E y você faz o quê, né? É a solução particular, que é 4, menos o coeficiente do x, que é 10, sobre o máximo divisor comum, que é 2, vezes t, com t sendo aí um número inteiro. Então, essa aqui é a solução geral aí, né? Que você tem da equação Diofantina. Porém, você não interessa para você o quê dessa solução geral? Apenas a coordenada x da solução, né? Apenas a coordenada x, né? Então, portanto, né? A solução, né? Da equivalente, da congruência linear, congruência linear, 10x congruo a 4 módulo 6, é dada por quem? Por x igual a menos 2, 6 dividido por 2 dá 3, mais 3t, onde t
pode ser um número inteiro. Okay? Vamos ver se está batendo essas soluções mesmo, só para a gente finalizar a nossa aula aqui. Vamos tirar uma prova real, escolher alguns valores de t aqui e ver se de fato está sendo solução da equação. Bom, vamos fazer uns testes aqui para ver se está dando certo isso aqui, né? Então, vamos pegar t igual a zero. Quando t é igual a zero, quem que é o x? Se t vale zero, né? O x vale menos 2. Se t vale 1, quem que é o x? Fica 3, multiplica 1, dá 3. 3 menos 2, o x vale 1. Se o t vale 2, quem que é o x? 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 2 dá 4, não é mesmo? Se o t vale 3, quanto que vale o x? 9, né? 3 vezes 3 dá 9. 9 menos 2 dá 7, né? X é igual a 7. Então, quer dizer o quê, pessoal? Que esses valores de x aqui, todos eles, né? E mais uma quantidade que você tem aqui, conforme você vai variando o texto, você vai ter aqui infinitos valores para x, né? Então, esses x, eles são soluções dessa congruência linear aqui. Ou seja, se você colocar esses valores para x aqui nessa congruência linear, de fato você vai ter que o resultado que você obtém aqui do lado esquerdo é congruente a 4 módulo 6. Vamos testar isso para ver? Então quer dizer o quê? Que quando x é menos 2, como que fica aquele lado esquerdo lá? Menos 20, côngruo, né? Não é isso que a gente tem? 10 vezes menos 2 é menos 20, é côngruo a 4 módulo quem? Módulo 6. Quando o x for 1, eu estou falando que 10 é côngruo a quem? A 4 módulo 6. Quando eu estou falando que x é igual a 4, eu estou falando o quê? 4 vezes 10, 10 vezes 4, dá 40, né? É côngruo a 4, não é mesmo? Módulo 6. Quando eu pego x igual a 7, eu estou falando o quê? Que 10 vezes 7, que é 70, é côngruo a 4 módulo 6. Será que isso aqui é verdade mesmo, essas congruências? De fato, né, pessoal? Ó, a gente sabe o quê? Que 6 vai dividir quem, essa congruência aqui, né? Para a gente ter essa congruência, para a gente ter essa congruência aqui, né, pela definição de congruência, o 6 tem que dividir menos 20 menos 4, que é quem? Menos 24. Ok, então essa congruência aqui, ela é verdadeira, né? Por quê? Porque, de fato, o 6 divide menos 24, né? Menos 24 é 6 vezes menos 4. E aqui, o 6 tem que dividir quem para valer essa congruência? O 10 menos 4. Quem que é 10 menos 4? É 6. Beleza, 6 divide 6. 6 é igual a 6 vezes 1. Aqui, para ser verdade essa congruência, o 6 tem que dividir quem? 40 menos 4. Quem que é 40 menos 4? É 36. De fato, né? 36 é 6 vezes 6. Então, 6 divide 36. Então, essa aqui tá ok. Essa aqui tá ok. Né? E aqui, o 6 tem que dividir quem? 70 menos 4, que é 66. 6 divide 66. Por quê? Porque 66 é 6 vezes 11. Okay? Então, ok, a gente tem essa congruência aqui. Pessoal, essa questão aqui, ela terminou aqui, tá? Aqui você já apresentou a solução geral para a nossa congruência linear, né? Eu fiz isso aqui apenas para ilustrar para vocês, né? Como se fosse aqui a gente tirar uma prova real, né? E verificar que, de fato, essa solução que a gente obteve, né? Esses valores aí, de fato, dão soluções para a nossa congruência linear, né? Que está dada aqui, ó. Então, de fato, né? A gente apenas testou ali que aquelas soluções ali que estão aparecendo, né, quando eu vario t nos inteiros, né, são realmente soluções daquela equivalência linear, né, congruência linear, desculpa. Então, a gente tem que, de fato, esses valores para x quando t varia nos inteiros são soluções para nossa congruência linear. Beleza? Bom, gente, então, fiz aqui 2 exemplos, né, que ilustram aí bacana para vocês aí como que faz, como que a gente resolve congruência linear, né, que dá para ter uma ideia boa da resolução, que no fim das contas, né, para você resolver a congruência linear, basta você resolver uma equação Diofantina associada, né? Então, a gente recai de novo na questão da equação Diofantina, né? Então, o que eu queria falar nessa aula com
com vocês hoje era basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido, que tenham conseguido acompanhar esse exemplo, né? Qualquer dúvida, vocês podem deixar o comentário aí no link do vídeo. E é isso daí. Até uma próxima oportunidade, então. Um abraço a todos vocês e a gente se vê.